Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame de sangue de fosfatase alcalina. Mais especificamente, a gente vai mostrar as situações clínicas, alterações fisiológicas ou patológicas que levam ao aumento da fosfatase alcalina na corrente sanguínea, fosfatase alcalina sérica que a gente diz, tá bom? Então esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos que a gente está fazendo sobre exames bioquímicos do fígado, hepatograma e etc. Tanto faz a maneira como você queira falar, tá bom? Então, vamos lá, sem mais enrolação. O que é fosfatase alcalina? Primeira coisa, lembrando, fosfatase, a terminação ase nos indica basicamente que se trata de uma enzima, tá? Então, é uma enzima que é amplamente distribuída nos tecidos humanos, como, por exemplo, mucosa intestinal, fígado, nos canalículos biliares, principalmente, túbulos renais, baço, nos ossos, principalmente nos osteoblastos, e também na placenta, tá? É uma enzima relacionada mais com as membranas celulares, que a gente diz. E no caso do sangue, especificamente, que é a fosfatase alcalina sérica, que a gente diz, que normalmente é feita no exame, que é mensurada no exame, basicamente, ela tem origem principalmente no fígado e nos ossos. Então aqui você já pode imaginar o seguinte, relacionado então com um aumento de fosfatase alcalina, a gente tem alterações em quais órgãos, principalmente? No fígado e nos ossos. Então são doenças hepatobiliares, que a gente diz, e doenças ósseas, principalmente, tudo bem? Então já deixa aí anotado, como se você estivesse fazendo um resuminho aí de cada enzima, se você está acompanhando essa série de vídeos aqui, vai lá e coloca o nome da enzima ou do biomarcador, e aí principalmente a origem tecidual que a gente tem, e a situação clínica principal, duas situações clínicas principais nas quais essa substância, esse biomarcador, ele está alterado, nesse caso aumentado, tudo bem? Então, parece estar associado com o transporte lipídico no intestino e também com processos de calcificação óssea, seriam as principais funções fisiológicas, né, basicamente, dessa enzima. Então, para a gente, eu faria o seguinte, ó, eu circularia essas palavras aqui, ó, fígado, principalmente, ó, essa palavra, canalículos biliares, tá? E também aqui, ó, que é muito importante, ó, ossos, principalmente os osteoblastos, que é um tipo específico de célula que tem lá nos ossos, tudo bem? Então, apesar de ter em vários tecidos, né, o que a gente vai medir no sangue é função basicamente óssea, ou alteração óssea, por exemplo, e alteração hepática e biliar. Essas duas são as principais, beleza? Esse é um resuminho aí para você fazer depois. Aqui a gente tem os valores de referência de 27 a 100 unidades por litro nos adultos, e nas crianças de 75 a 390 unidades por litro, ok? Quando a gente passa valores de referência, não quer dizer que vai ser isso em todo o laboratório, todo o exame, porque de repente você faz um exame num outro local, que é uma outra metodologia aqui, que não essa especificamente, que está relacionada com esse exame aqui, ó, essa bula específica, que é da lab test enzimático e tal, que pode ser feito um exame para analisar a quantidade dessa substância aqui, se for numa outra tecnologia, metodologia, ou seja lá o que for, outro aparelho, outro padrão, outro valor específico de laboratório, pode ter pequenas variações, tudo bem? Mas ele não vai ter um aumento de 20, 30, seja lá quantas vezes seja esse aumento aqui. Então, para a gente vai colocar aqui, ó, o limite máximo em torno de 100, para a gente fazer as continhas aí, entender melhor em quais doenças, né, que pode ter essas alterações aqui, que a gente vai comentar nessa aula especificamente, tudo bem? Mas, se você jogar aí na internet, você vai encontrar valores diferentes aí. No livro, por exemplo, do Mota, os valores eram um pouquinho diferentes desses aqui. Esse valor, como eu coloquei na setinha para você aqui, ó, é dessa bula especificamente aqui, ó, que é da Lab Test revisada em 2011, se eu não me engano, maio de 2011 aqui, beleza? Então, já fica tranquilo se você encontrar valores diferentes aí, tá? Sempre presta atenção no seguinte, se você, de repente, fez um exame e você está assistindo esse vídeo aqui, olha o resultado lá do seu laboratório. Se fixa mais nesse resultado, porque tem pequenas variações entre os laboratórios, porque varia conforme a metodologia, como a gente já explicou. Tudo bem? Então, o que significa basicamente o aumento de fosfatase alcalina na corrente sanguínea? Fosfatase alcalina sérica, que a gente diz, tá? Obstrução intrahepática, então ele pode chegar a um aumento de 15 vezes aí. A gente tinha colocado lá como 100, mais ou menos.
então é 15 vezes 100, seria em torno de 1.500 unidades por litro que a gente diz. Então pode ser, por exemplo, num carcinoma hepatocelular, em metástases de outros órgãos, de tecidos, etc., que vieram para o fígado, as células neoplásicas, hepatites virais, cirrose, tudo bem? Aí aqui, o paciente vai chegar lá para o médico, para conversar com o médico, e ele tem sintomas diferentes aí. Sintomas de hepatite não necessariamente são os mesmos de cirrose. O comportamento de um paciente que o médico vai entender isso na anamnese não é necessariamente o mesmo de um paciente com hepatite viral e de cirrose. Claro que as doenças podem se misturar e vice-versa. Um paciente que é etilista crônico e, de repente, também teve relação sexual desprotegida, usou outros tipos de drogas, etc., também pode ter hepatites virais B, C e etc., tudo bem? As doenças podem se cruzar aí e aí prejudicar ainda mais o caso desse paciente. Mas o que eu estou falando aqui, basicamente, é que, na verdade, a gente está enxergando aqui, ó, aumento de fosfatase alcalina de 15 vezes. O médico não se baseia só nisso, mas ele já começa a imaginar, olha, você usa algum medicamento, alguma droga, você consome álcool frequentemente, ele já vai fazer algumas perguntas para ele direcionar o raciocínio clínico que ele tem naquele paciente. É muito provável que o paciente também tenha alterações como, por exemplo, aumento de bilirrubina, tenha icterícia, entre outras alterações, beleza? Então aí quem vai fazer a análise é o médico, basicamente. A gente também tem aqui, ó, obstrução extrahepática em torno de 10 vezes aproximadamente, e a gente poderia citar aqui, ó, cálculos biliares, câncer especificamente de cabeça, de pâncreas, que é uma das alterações, tá? Alterações ósseas em torno de 25 vezes. Por que a gente está escrevendo aqui essas alterações, esses números e etc.? Porque a gente colocou lá 100, o valor de referência máximo, né, que a gente tinha dito. Então, por exemplo, se chegar aqui, ó, em torno de 2.500, o médico já vai pensar mais, por exemplo, em alguma alteração mais grave que está acontecendo nos ossos. E aí ele vai perguntar, ou já o paciente já descreveu, eu sinto muita dor nos ossos. Opa, então aí já direciona melhor esse raciocínio clínico que o médico tem em relação a esse paciente, tudo bem? Aqui a gente está falando de fosfatase alcalina, mas ele associaria também os resultados e olharia em conjunto mais de um exame, como, por exemplo, gama-GT, que a gente gravou num outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição para você assistir esse vídeo tranquilamente e entender melhor essa outra enzima aí que também tem a ver com fígado e etc. Por quê? Se o paciente tem, por exemplo, utilização de álcool, é muito possível que dê um aumento de gama-GT, tudo bem? Aí ele vai fazendo essa análise, que é um paciente com cirrose, por exemplo, vai ter aumento lá de gama-GT. Vai ter aumento também de enzimas transferases, né? AST, ALT, etc. Beleza? Então, especificamente aqui, ó, nas alterações ósseas, em torno de 25 vezes, como, por exemplo, câncer, osteomalácia e raquitismo, e também doença de Paget e, inclusive, recuperação de fraturas ósseas, ok? Então, não só a gente está falando de um câncer aqui, mas, claro, os valores vão ser diferentes, tudo bem? Porque uma intensa atividade óssea aí, de osteoblasto, principalmente, no caso de um câncer, que está com várias mitoses, duplicação de célula e etc., a chance de aumentar muito esse valor é maior, tudo bem? Na gravidez também pode haver um aumento lá pelo terceiro trimestre, em torno de 3 vezes, mas aqui não é uma doença, aqui é fisiológico, ok? Mas você percebeu o seguinte, aqui são 3 vezes, aqui ó, são 10 vezes extrahepática, na intrahepática em torno de 15 vezes e doenças ósseas em torno de 25 vezes. Então, com base nesses valores, nessa escadinha aqui de valores que a gente está citando para você, o médico já pode ter uma ideia das hipóteses diagnósticas aí, e ele vai solicitar outros exames. Resumidamente é isso. Se baseia na clínica do paciente, na anamnese, em todo o histórico que ele tem desse paciente aí, ok? Que ele vai relatar, faz um exame aí de FAO, gama-GT, AST, ALT, entre outros tipos, por exemplo, se ele pensar em alguma coisa que é hepática, e aí se durante esse meio tempo ele imaginar alguma coisa óssea também, ele já vai se direcionar
para outras modificações que podem acontecer nesse paciente, solicitar outros exames complementares, beleza? E aí outros casos aqui só para constar: pancreatite, insuficiência renal crônica, septicemia, infecções e, além disso, algumas drogas, medicamentos também, etc., podem levar ao aumento de fosfatase alcalina, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir. Deixa também o seu comentário, porque ele é muito importante para mim, para eu entender as explicações novas que a gente tem que fazer sobre esses assuntos aqui, mais voltados para a bioquímica clínica e interpretação de exames laboratoriais, beleza? Lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos e ativar todas as notificações para você receber todas as sequências aqui de vídeos que a gente tem, que a gente está liberando, e aí depois alguns vídeos, depois de algum tempo, é muito provável que alguns vídeos fiquem somente na área de membros, tudo bem? Então já se inscreve, que é muito importante para você receber e já ter esse conteúdo aqui gratuitamente, tá bom? Para fechar esse vídeo, eu te convido a conhecer o Passaporte IBAPflix, que é a nossa plataforma de cursos dentro da área da saúde. Lá a gente tem mais de 50 cursos com os seus certificados, cada um com o próprio certificado, já inclusos no valor da sua assinatura, que é uma assinatura anual. Você tem acesso a todos esses cursos, todos os certificados, videoaulas que você pode assistir aí durante um ano, materiais complementares, algumas questões para você treinar os seus conhecimentos, inclusive de concurso público. Tem o nosso suporte, o meu suporte diretamente e o suporte da minha equipe, tirando todas as dúvidas sobre exames laboratoriais, seja a interpretação e correlação clínico-laboratorial, e também a parte de condução mesmo do exame, de elaboração de protocolos, POPs e etc., dentro de análises clínicas, tá bom? Eu vou deixar o link aqui abaixo desse vídeo. Você conhece lá no site, tem um site mostrando tudo bonitinho o que é isso para você, como que é o passaporte IBAPflix. Você pode fazer os cursos na ordem que você quiser, na hora que você quiser, durante seu período de assinatura aí de um ano. Tem um valor lá de desconto também, que a gente deixou durante algum tempo aí. E tem garantia, tá? Se você assinar agora, você tem 7 dias para fazer a avaliação, e se não gostar de qualquer coisa, durante esse período de 7 dias de avaliação, é só você solicitar a devolução do seu dinheiro, que a gente devolve sem problema algum. Você já conheceu pelo menos os cursos, a nossa metodologia, etc. São videoaulas, assim como eu estou fazendo aqui, ó, com você, conversando, trocando uma ideia sobre algum assunto específico, beleza? Então é isso aí, o link está na descrição e também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Beleza? Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.